Pessoal, tudo sussa? Aracnídeos de todas as partes. Panela Nerd no ar mais uma vez, destrinchando os mistérios do universo do Homem-Aranha desta vez. Sendo esse canal de intercultura pop, eu sou até suspeito de falar quando eu digo do Homem-Aranha, sendo que é o herói que eu mais gosto da Marvel Comics. Mas eu levantei recentemente uma questão em um short que eu lancei, o qual repercutiu bem até a vocês comentando comigo sobre isso, que seria: como o Homem-Aranha solta teias? Seja você fã das antigas ou mais novos agora, sempre se perguntaram por isso, ou se você não se perguntar, você vai ficar pensando grilado: como ele solta teia, caramba? Eu nem preciso falar pra vocês que assistiram a série Loki, que o fim de Loki vai repercutir muito no universo da UCM daqui pra frente. Principalmente no Homem-Aranha com o Aranhaverso que tá por vir. Escreve o que eu tô falando. É Andrew Garfield, Tom Holland e nosso Tobey Maguire vai estar de volta no Homem-Aranha. Mas imagina eles numa cena se perguntando: ué, Tobey, como é que você consegue? E aí, Peter, beleza? Você consegue lançar teia orgânica? Que história é essa, cara? A gente precisou fazer um lançador de teia. Aliás, eu já deixo essa pergunta pra você, viu? Você prefere uma teia, o atirador de teia, aquele que ele colocava no pulso, ou então você prefere teia orgânica, no qual o personagem produz essa teia, assim como uma aranha comum? Nos quadrinhos, vocês sabem que o Peter Parker, ao ser mordido por uma aranha radioativa, acabou adquirindo habilidades. Habilidades essas que seriam como se fosse de uma aranha. Seja agilidade, força, resistência, um sentido de aranha que ia ajudar muito nas batalhas contra seus inimigos e pressentir o mal se aproximando. E também em alguns certos lugares ele conseguia se grudar com uma aranha. Só que o lançador de teia não veio com como. Então, uma aranha tem que ter teia, né, galera? Ele decidiu criar um atirador de teia. Ele pensou na possibilidade. E a teia, no caso do Peter, ia ser muito interessante para ele. Não só pelo fato de combater o crime, mas também em uma locomoção na cidade de Nova York. Porque senão como é que ele ia fazer? Não ia ser nada legal o Peter Parker ter o aranha móvel dele ou o aranha Zord, não é mesmo? Por sorte, nosso cabeça de teia era muito inteligente, entendia de ciência e de química, e juntando o útil ao agradável e misturando certos compostos, ele acabou conseguindo reproduzir os filamentos de uma teia. Então, quando ele colocava nos certos cartuchos e acoplava o seu pulso por baixo da roupa, ele conseguia, apertando um certo botãozinho, atirar a teia, e na hora que ela entrasse em contato com o ar, ela se solidificava. Assim, está aí a teia do aranha. Diga-se de passagem, essa ideia foi tão simples quanto a própria ideia do Homem-Aranha. Porque, jovens, caso vocês não saibam, em 2012, Stan Lee havia feito uma entrevista para a BBC comentando como ele pensou sobre criar o Homem-Aranha, criar um personagem assim. Ele falou que estava bem lá, tranquilo, sentado na casa dele, e de repente ele viu uma mosca parada, andando assim na parede, e pensou: nossa, ia ser interessante uma pessoa com a capacidade de um inseto, grudando nas paredes, talvez voando, se locomovendo, até com a força proporcional a um ser humano. Ainda bem que ele não criou o mesmo besouro, não é mesmo? Viram que interessante a ideia do Homem-Aranha? Como surgiu de uma forma tão simples? Assim como o like de vocês nesse canal. Pô, gente, o like de vocês deve doer muito mesmo, não é por causa de uma aranha, não é mesmo? Muito obrigado sempre, pessoal, valeu mesmo. O atirador de teia, por sua vez, fazia com que tivesse mais possibilidades na hora de criar os cartuchos do Peter. E uma curiosidade interessante com as aranhas em relação às aranhas é que determinados tipos de aranhas acabam fazendo tipos de teias diferentes. Seja uma teia mais resistente, seja uma teia um pouco mais pegajosa. E outras aranhas também fazem até uma um pouco mais elástica. E não é diferente a variação que o Peter podia acabar criando em seus cartuchos. Em determinadas lutas, ele conseguiu criar teias congelantes, teias elétricas, conseguia atordoar a pessoa atingida, teias de ácido. No caso das teias e os cartuchos de ácido, ele utilizava elas para enfrentar o Homem-Areia, até teia com chumbo. Para caso ele encontrasse algum material que fosse radioativo ou alguma coisa que fosse perigosa para ele ou para a população, ele conseguia vedar ela com esse tipo de teia. Tá vendo a versatilidade? Nesses quesitos, se você comparar com a teia orgânica sai do corpo dele. Acabou. Não vai ter muitas variações. E calma que eu tô chegando lá na teia orgânica para defender vocês que querem ela. Ben Reilly, que é uma outra versão do Homem-Aranha, ele ficou um tempo no lugar do Peter Parker.
Ele usava atiradores de teia que ficavam como se fosse um bracelete por cima da roupa do Homem-Aranha. E ele foi um dos primeiros Homem-Aranha a criar a teia de impacto, que ele conseguia acertar de certa forma com mais força o seu adversário. E sem falar que também um ponto negativo da teia de cartucho é que o risco de uma luta que se prolongasse ele acabasse, era muito alto. Sem falar se os atiradores de teia fossem danificados por algum vilão que já tivesse enfrentado o Homem-Aranha. Fato esse é que eu acredito que pelo Homem-Aranha original utilizava sempre o lançador por debaixo da roupa. Assim não mostraria de onde estava saindo as teias, e as pessoas, por verem o Homem-Aranha, provavelmente achavam que ele mesmo as produzia. E agora eu vou falar de teia orgânica, galera. Quando a trilogia de Sam Raimi em 2002 havia chegado, ele trouxe esse conceito diferente para o Homem-Aranha, interpretado na época por Tobey Maguire. Saudoso Tobey Maguire, até hoje por muitos considerado o melhor Homem-Aranha dos cinemas até agora. Talvez que você não saiba é que a ideia de o Homem-Aranha tirar teias produzidas pelo seu próprio corpo, na verdade não foi de Sam Raimi. Ele pegou essa ideia de James Cameron, o cineasta que criou os filmes da franquia do Exterminador do Futuro. Só que a teia orgânica é muito interessante no filme, você vê como ele utilizava ela. Ele apertava o meio dos pulsos e isso fazia com que certos músculos se mexessem no punho. Se você mexer o seu dedo, você percebe que aqui você vê alguns músculos seus se mexendo, tendões também. Então assim saía a teia do Peter, no filme no caso. Só que vocês ao longo dos filmes, principalmente no filme 2, onde ele enfrenta o Dr. Octopus, vocês percebem que ele teve uma crise de identidade, uma crise em que ele ficava preocupado com a vida pessoal dele ou continuar enfrentando os inimigos, defendendo a vizinhança. E isso afetou muito ele psicologicamente, fisicamente, fazendo com que até em certos momentos ele falhava a teia. Vocês viram isso? Uma coisa interessante é que, na verdade, a teia orgânica apareceu a primeira vez em 1992. Ano este em que Peter David e Rick Leonard criavam o Homem-Aranha 2099, Miguel O'Hara. Este Homem-Aranha se passava num futuro pós-apocalíptico e meio cyberpunk. No caso, ele possuía teia orgânica, sem falar em garras retráteis nos dedos das mãos e nos pés, e uma visão um pouco mais sensível, com uma visão melhor aprimorada. Com a chegada da teia orgânica, você pode pensar, acabou o problema de faltar cartucho, agora é uma maravilha. Não. Como eu falei na trilogia de Sam Raimi, em que o Peter Parker teve aquele problema com a crise de si mesmo, isso podia acontecer de diversas formas. Agora eu vou trazendo teorias. Se o Homem-Aranha ficasse doente de certa forma, o que podia acontecer, apesar de ele ter uma saúde extremamente mais resistente que qualquer humano normal, se ele ficasse doente, se ele apanhasse muito numa luta e não tivesse tempo para descansar, o próprio fato da rotineiridade, o cotidiano de defender a cidade, acabava com o próprio herói. Vocês veem isso em diversos heróis, tanto da Marvel e da DC Comics. Uma rotina em estresse, cansaço, problemas pessoais, faria talvez com que essa teia orgânica acabasse não tendo o desempenho principal dela. Talvez ela até não faltasse, mas talvez ela não tivesse a mesma resistência com que ele precisasse em determinadas lutas. E aqui vai mais uma pergunta para vocês que eu sei que vocês gostam. A teia orgânica, apesar de ter esse probleminha que eu comentei, tem um dos maiores motivos para se ter num Homem-Aranha. Se você fosse ou um homem ou uma mulher aranha, você gostaria de ter? Vocês sabem qual é a resposta? Comenta aí. Pausa esse vídeo agora e faz um comentário. Quem sabe você não acerta? Vou estar esperando, hein? 1, 2. Beleza? Respondeu lá? Então, ela é mais barata, galera. Eu acho que sim, minha senhora. Pô, Peter Parker se mata pra pagar marmita, pra pagar boleto, pagar boleto atrasado. Essa é uma das coisas que faz o Homem-Aranha ser tão legal, tão querido pela gente. E você ter uma teia orgânica ia te poupar, gastar tempo, gastar recursos para poder estar fazendo a teia, os cartuchos de teia no caso. Mesmo pro Homem-Aranha ter sempre acesso aos diversos laboratórios para poder estar criando esses filamentos, essas teias para ele, mesmo assim ainda leva em consideração o tempo que ele levava para poder fazer vários cartuchos de teia. Ele ia gastar bastante só dele estar andando na cidade, fazendo aquela rondinha rotineira. Uma coisa interessante que vocês me perguntaram, tá, Joey, e se eles tivessem tantos dois, juntasse o útil ao agradável, teia orgânica e
se existisse um Homem-Aranha que tivesse tanto teia orgânica quanto as teias atirador de teia. Seria muito melhor, porque se ele estivesse ruim ele tinha atirador de teias, e se ele tivesse falta de cartuchos de teia, ele ia ter as suas teias orgânicas para estar trabalhando. É uma boa ideia, uma boa observação, só que não, gente. Pô, cara! Eu acredito, essa é a minha opinião. Eu quero ver a opinião de vocês. Vamos ver se vocês concordam comigo. Imagina o seguinte, se ele tem teia orgânica, eu acredito que ele não perderia tempo em fazer teias para um atirador. Ele nem ia perder tempo em criar isso. E se ele tivesse a ideia de fazer, ele continuaria tendo problema de perder tempo com as teias, perder tempo fazendo os cartuchos de teias, mesmo tendo a teia orgânica. E eu tenho certeza que o roteirista ia dar um jeito de ferrar com a vida dele com algum vilão. Você pode ter certeza disso. E nós temos a terceira opção que talvez vocês nem tenham levado em consideração: o simbionte. Imagina, você ser mais forte, resistente, não precisar, pode ficar dormindo enquanto o simbionte trabalha para você à noite à vontade, e o próprio simbionte produz teia, uma teia de quantidade limitada, isso é falado nas HQs. O simbionte é uma verdadeira 1001 utilidades. É roupa, você não precisa usar mais roupa, vai ficar só de cueca, até pelado se quiser. Faz teia, faz tudo pra você. E aí pessoal, galera, vocês já decidiram qual teia que vocês queriam? Olha, você tá vendo? Eu trouxe até uma terceira opção pra vocês do simbionte, pra galera que curte muito simbionte. E aliás, obrigado mais uma vez pra vocês por terem curtido o vídeo lá do Venom, que eu trouxe a origem dele num short, um vídeo simples, e eu vou estar fazendo o vídeo na íntegra dele, assim como de outros personagens da Marvel e da DC Comics. É só vocês comentar. Nos shorts que eu tô lançando, eu tô fazendo eles para temperar os vídeos futuros do canal. Aqueles que vocês viram que tem um potencial para um vídeo maior, deixa no comentário, fala. Ou se eu não fiz do personagem que você gosta, pediram para mim do Hydro-Man, eu vou estar trazendo, que é outro vilão do Homem-Aranha. Então, fiquem espertos nesses shorts e vão lá, comenta, compartilha. Quanto mais vocês fizerem isso, vocês ajudam o canal, galera. E é o que eu falo sempre pra vocês, eu tô aqui pra trabalhar pra vocês. E vocês que mandam essa bagaça, galera. Beleza? Mano, eu vou pedir um favor pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder esses shorts que eu estou lançando conforme vai dando. Tive uns probleminhas com meus aparatos de edição, então eu tive que baixar a qualidade muito deles, me rebolar aí para fazer algumas coisas, e o vídeo do Deadpool não ficou como eu queria. Eu vou até estar postando para vocês que esses dias eu consegui fazer do jeito que eu queria ele. Tinha umas coisinhas a mais, aí vocês dão uma olhada lá, beleza, galera? Gente, vocês que assistiram até agora, muito obrigado de coração. É importante que vocês assistam todos esses vídeos para estar ajudando o canal a ganhar mais força nesse multiverso do YouTuber, que eu sempre falo para vocês. E antes de finalizar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Uma perguntinha. Homem-Aranha 3, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ter Sexteto Sinistro? Vai ter os 3 Homem-Aranhas? Vai ter mais Homem-Aranhas do que além dos 3? O Venom vai aparecer lá? Vai ter Mephisto? Pô, para. Pô, chega, né? Mephisto já não basta nas HQs. Gente, brincadeiras à parte, eu só tenho a agradecer a vocês. Vocês são sangue, ó. Vocês estão aqui comigo. Beleza, galera? Beleza, galera? Então, mais uma vez um abraço pro Wakanda e até mais. Fiquem com Deus.